E aí, turma, vocês estão bom? Thiago aqui para passar mais um conteúdo para vocês sobre investimentos hoje no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o quadro Tiro Curto. Eu vou apresentar mais uma empresa para vocês, um estudo curto, para vocês entenderem mais ou menos como funciona aquela empresa, quais são os pontos aí de atenção da empresa e depois cabe a você identificar se essa empresa se enquadra no teu perfil de investidor ou não. Lembrando que é sempre bom ter uma boa diversificação, então montar uma carteira de investimento, uma carteira de empresas que você vai acumular patrimônio a longo prazo. Então hoje a gente vai falar aqui da empresa M. Dias Branco, do código MDIA3. Então uma empresa aí do segmento alimentício muito forte no Nordeste, mas com atuação no Brasil inteiro. Ela é muito forte no Nordeste, mas ela atua hoje no Brasil inteiro. Então 60% aí mais ou menos das vendas dela vem do Nordeste, mas é uma empresa de maior market share no Brasil. Então, no segmento de biscoitos, ela tem maior market share, ela tem 33,9% aproximadamente desse mercado, e no mercado de massas, cerca de 35,8% do market share do mercado inteiro. Então, uma empresa com bastante poder de alavancar, certo? E ela tem uma estratégia bem interessante em relação a isso. Por quê? O grande gargalo que ela tinha até uns anos atrás era na compra do que ela mais utiliza aqui para produzir os seus produtos, que é a farinha de trigo e a gordura vegetal. Então a empresa começou a investir na verticalização da sua produção, ou seja, ela produz a matéria-prima que ela utiliza. Por quê? Porque existem muitas variações aí, tanto de farinha de trigo quanto gordura vegetal. Então, se ela produz a própria matéria-prima, ela fica um pouco menos impactada com essas grandes variações, porque ela consegue, de certa forma, controlar a própria produção que ela necessita para fazer a produção dos seus produtos. Então, agora, no terceiro trimestre de 2020, ela atingiu aí, em farinha de trigo, 98,8% de toda a farinha de trigo que ela utiliza vem dela mesma. Ela mesma produz, diminuindo muito esse risco que ela tinha antes. E a gordura vegetal já está em 100%. Obviamente, de repente, se explodir muito de venda, ela ganhar mais market share, talvez ela tenha que comprar uma fatia no mercado. Mas essa estratégia de verticalização já vem se mostrando aí um bom acerto da companhia. Ela então tem algumas marcas famosas nacionalmente, eu vou falar de duas aqui, a Piraquê e a Adria, e tem uma série de outras marcas muito reconhecidas no Nordeste. Então é uma empresa que trabalha com a dívida controladinha, eu vou mostrar para vocês, e tem números bem interessantes. Ela é uma empresa que não se arrisca muito, que tem estratégia bem alinhadinha com um crescimento devagar para manter o seu market share e aumentar aí a sua margem. Por exemplo, a estratégia de verticalização dela veio nesse sentido, de parar de depender de produtores que não são dela, e ela sofria muito com essas grandes variações desses dois itens. Então ela trouxe para ela essa verticalização e está gerando resultado para ela. Ela está tendo menos problemas em relação a esses dois produtos que ela é dependente para produzir, tanto biscoitos quanto massa. Então a seguir ficam os números propriamente da M. Dias Branco. Turma, então para fazer a análise simplificada aqui da M. Dias Branco, a gente vai utilizar dois sites, o statusinvest.com.br e o Fundamentei. Então o Status Invest ele dá um histórico bem considerável aí para a gente ver como essa empresa cresceu nos últimos anos e como ela é gerida nos últimos anos. Então a gente pode ver aqui que de 2011 ela saiu de 2,9 bi, né, de receita, 3,5, então sempre crescendo aqui ano após ano a sua receita, chegando aí nos últimos 12 meses acumulado em 7,2 bi de reais. Então, os custos dela e aqui o EBITDA. EBITDA também, né, da empresa tem que ser sempre forte e realmente significativo, né, positivo. Então, o resultado operacional dela, né, o EBITDA. Então, sempre também forte e crescente, saindo dos 400 milhões aí em 2011 e chegando ao 1,75 bilhões de reais nos últimos 12 meses, o acumulado. Então, um resultado muito bom da empresa.
O lucro também, né, que no frigir dos ovos é o que movimenta as cotações. Então a empresa saiu de 360 milhões, 400, 500, 599, 600, 700, 800. Aqui, ó, que ela teve alguns problemas em relação aí ao trigo, em relação ao dólar também, tá? A variação de dólar porque impacta no trigo, e a empresa começou a investir bastante, ela já vinha com esse plano de verticalizar o seu negócio, né? Ou seja, ser a própria produtora das principais matérias-primas, para não ficar dependente de oscilações aí, tanto da gordura vegetal quanto do trigo, porque são commodities e às vezes os preços ficam muito altos e afetam aí a rentabilidade da empresa. Então a empresa preferiu manter o market share, ou seja, não repassar esse preço elevado aí da matéria-prima para o consumidor, manteve o market share e começou a investir na verticalização dela, e os resultados começam a aparecer, né? Nos últimos 12 meses ela voltou aqui aos patamares mais ou menos de lucro de 2017. Mas é uma empresa que sempre entregou lucro, né? Sempre entregou lucro. Então uma empresa com um histórico de boa gestão aqui. Outro detalhe da empresa, agora nós vamos olhar no fundamentei.com, 100% novo mercado, 100% ON, 36,4% de free float. Então é uma empresa aí com todos os quesitos de governança para o investidor. Sócio majoritário é a Dibra, né? Na verdade é do fundador aí, se eu não me engano. E aqui a gente vai para os resultados. Então receita crescente, EBITDA robusto da empresa, né? Você viu ali no ano de 2019, que é o último que mostra no Fundamentei, né? Comparado aqui, mostra os últimos 12 meses, não mostra no Fundamentei isso. Então 2019 foi um dos anos mais fracos aí dela. Mas olha aqui, relação de dívida, né? Então ela tem uma dívida bem controladinha em relação ao EBITDA que ela produz, ou seja, em relação ao lucro operacional que ela faz. Então a dívida bem controlada, o fluxo de caixa CAPEX, né, tirando aí os investimentos também positivo, né, então ela faz dinheiro. Então uma empresa aí investindo, né, também, ó, CAPEX forte aqui de investimento que ela tem investido nos últimos anos para, eu acho que, verticalizar a sua produção. Então, é uma empresa que trabalha com múltiplos de dívidas bem controlado, né? Não tem muito risco para o investidor em relação a dívidas. Ela é uma empresa lucrativa, está querendo controlar o maior risco de volatilidade dela, que é nos produtos, né? Tanto no trigo quanto na gordura vegetal, verticalizando esse processo. Então é uma empresa interessante para a gente estudar, e agora fica a seu cargo estudar com mais profundidade essa empresa e verificar se ela se adequa na sua estratégia de investimento e se adequa na sua carteira especificamente. Era esse o conteúdo de hoje, lembrando sempre o nosso mantra aqui do canal: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.